queridos irmãos e irmãs, depois de um bom tempo sem ministrarmos nossos estudos aqui pelo YouTube, nós retomamos agora a nossa caminhada de estudos com o tema para o mês de junho, oração. E neste domingo, o nosso tema, o nosso enfoque será a oração de intercessão ou oração intercessória. Por isso eu te convido a se separar de tudo que vai te distrair, a desligar de tudo que vai te tirar do foco, para que nós possamos juntos estudar a palavra de Deus e termos, então, um bom aproveitamento nesse momento de estudos. Se você está me vendo agora, no horário em que estou liberando esse estudo, às 10 horas da manhã de domingo, seja muito bem-vindo. Você que não pode me ver neste horário, seja em qual horário for, que seja melhor para você assistir, seja bem-vindo também e que Deus possa estar abençoando o nosso grupo de pessoas que está interessado em saber mais, em aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e nos dê um estudo maravilhoso. Eu te convido a ler o nosso texto base, o qual está baseado em Efésios capítulo 3. Nós vamos ler e depois nós vamos refletir a respeito, meditar a respeito dele. Amém. Irmãos, então nós vamos ler Efésios capítulo 3, de 14 a 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Te convido então a orarmos para que Deus abençoe o nosso estudo desta manhã. Deus, aqui está a tua palavra santa, maravilhosa e muitos outros textos que nós vamos lançar mão para falarmos dessa maravilhosa espécie de oração, que é a oração intercessória, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, tudo aquilo que o Senhor deseja que cada um de nós aprenda, que cada um de nós saiba, e que todos meus irmãos e irmãs que estão comigo agora nesse estudo sejam poderosamente abençoados. Rogamos por eles, rogamos por aqueles que ainda verão esse vídeo, para que cada pessoa que acessar este vídeo tenha realmente uma bênção da parte do Senhor. Muito obrigado, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós vamos ver que até mesmo os discípulos tinham essa preocupação de aprender a orar, de perguntar ao Senhor como que eu consigo orar com eficiência, falar com Deus, receber de Deus as respostas para as nossas necessidades. Enfim, eles mesmos pediram ao Senhor Jesus que os ensinasse a orar. E nunca é demais nós estudarmos sobre esse tema. E segundo Davis Butch, existem muitos tipos de oração. Orações de adoração, ação de graças, petição e súplica, confissão, louvor, intercessão, são apenas alguns exemplos. Mas, se existe um tipo de oração que Deus parece estar trazendo a evidência no atual mover da igreja, é a oração de intercessão ou oração intercessória. A oração intercessória ela é muito simples. É quando alguém pede a Deus para fazer algo na vida de uma pessoa ou de uma igreja ou numa determinada situação. E é ir a Deus em nome de uma outra pessoa. É, de certa forma, o tipo de oração mais altruísta e doadora. É, em última instância, um dos maiores atos de amor.
É quando eu vou diante do trono em favor de alguém. Basicamente este é o conceito da oração intercessória. Então, o que vem a ser intercessão? Segundo Daniel Conetiero, no seu blog, a intercessão é um tipo de oração onde uma pessoa intercede a Deus em favor de outra pessoa. Então, no contexto da oração, interceder significa basicamente pedir ou intervir em favor de alguém, ou seja, orar em favor dos outros. Isso a gente já faz, né? Nós que somos cristãos antigos, né? Na batalha aí diariamente por muitos anos, já fazemos isso. Mas sempre teremos a aprender uns com os outros, né? Diante desse estudo. O verbo interceder e o substantivo intercessão podem ser usados no Antigo Testamento para traduzir um termo hebraico que transmite o sentido de solicitar, né? Mas no Novo Testamento, esses vocábulos podem traduzir um termo que significa apelo ou petição, mas o sentido da intercessão é aplicado quando a solicitação, a petição ou o apelo é feito por alguém em favor de outras pessoas. Então, aqui diferenciando, né, a oração de intercessão pela oração de petição, né? A intercessão eu sempre faço em favor de outra pessoa. Os estudiosos também observam que, em certo sentido, a intercessão na oração pode implicar ainda numa atitude de conexão, ou seja, quando duas pessoas estão em concordância e comunhão. Nesse sentido, quando o crente intercede por alguém, ele se mostra familiar a essa pessoa. E nós vimos que quando nós somos intercessores, as pessoas nos procuram para pedir a oração, né? Ore por meu pai, vai fazer uma cirurgia na semana que vem. Ore por minha família, estamos passando por um momento difícil. Basicamente, o que a pessoa está nos pedindo é que interceda a Deus em favor dela e das situações. Os exemplos de intercessão na Bíblia são abundantes. Temos vários. Logo no livro de Gênesis, por exemplo, Abraão aparece como sendo alguém que tinha o dom da intercessão, né? Ali no Gênesis 20, versículo 7. O livro de Êxodo também vai mostrar o grande, né, Moisés, que intercedeu em favor do povo de Israel, lá em Êxodo 32. Ele intercedia mesmo ao ponto de dizer para Deus que se o Senhor não pudesse fazer alguma coisa por aquele povo, que riscasse o nome dele do livro da vida. Então, assim, é algo dramático a intercessão de Moisés, né? Os profetas, de modo geral, eram todos intercessores, ou seja, frequentemente oravam a Deus em favor do povo. O próprio Senhor Jesus também é relatado na Bíblia como intercessor do seu povo junto ao Pai. Nós vamos achar isso em Romanos 8,34, em Hebreus 7,25, na primeira carta de João 2, 1 e 2, citando o exemplo de Jesus como grande intercessor, né? Inclusive, os evangelhos registram as orações de Jesus ao Pai em favor dos seus discípulos, como lá em João 17,15. Isso fica particularmente claro naquela passagem que Jesus declara ter rogado em favor de Pedro, Lucas 22:32, né? Roguei por ti, né, para que você não desfaleça. E na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo destaca que a intercessão também faz parte do ministério do Espírito Santo. Ele diz em Romanos 8:26 que o Espírito Santo intercede pelos crentes com gemidos inexprimíveis. E o mesmo apóstolo Paulo também é um grande exemplo de intercessor. Frequentemente ele orava a Deus intercedendo pelos crentes. Era uma pessoa que estava sempre orando em favor de outros. E um grande exemplo que eu quero destacar no nosso estudo hoje se encontra em Atos 12, de 5 a 12. É quando a igreja levanta uma grande intercessão em favor de Pedro. Pedro foi preso porque falava em nome de Jesus, né? E era fortemente vigiado por escoltas policiais. E nós vamos ver o que aconteceu. Atos 12, de 5 a 12, diz assim: E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor
por ele. Praticamente era uma situação impossível de Pedro se livrar. Ele estava acorrentado a 2 guardas, ele estava com guardas montados ali na porta da cela, no portão da prisão. Enfim, era só por Deus mesmo que podia haver algum livramento, mas tudo indicava, né, que Pedro no dia seguinte ia enfrentar um tribunal e ser condenado. O versículo 6 diz o seguinte: na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Eu acho fantástico essa narrativa da libertação de Pedro dessa forma tão sobrenatural. E é tão fantástica mesmo que quando Pedro bate no portão, a criada chamada Rod nem acredita que está vendo Pedro, de fato. Então, todos os irmãos ali ficaram tremendamente assustados, pasmos de como Pedro teria sido liberto naquela situação. Mas Deus deu a resposta, a intercessão da igreja que estava reunida na casa de João Marcos, né, na casa de Maria. E ali o Senhor livrou Pedro daquela situação. E eu creio que se fosse perguntar, cada um de nós tem uma história para contar de uma oração respondida devido à intercessão de alguém por nós, ou uma oração respondida devido à nossa intercessão por alguém. A intercessão, queridos, deve ser uma prática constante na vida cristã. O crente deve interceder a Deus em oração por seus familiares, por amigos e irmãos na fé. Tiago, por exemplo, ele registra um dos versículos mais lembrados da Bíblia quando o assunto é intercessão entre os membros do corpo de Cristo. Ele escreve em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, o Tiago nos incentiva a orarmos uns pelos outros. Mas o crente não é chamado a interceder apenas pelaquela pessoa com quem ele tem afinidade pessoal. Na verdade, o cristão deve se apresentar diante de Deus em intercessão por aquelas pessoas que não fazem parte também do seu círculo social. Nesse sentido, o próprio apóstolo Paulo aborda esse tema ao dizer em 1 Timóteo 2, 1 e 2, eu vou ler aqui na Nova Tradução na linguagem de hoje. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis, por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. E na sequência, o mesmo apóstolo ainda completa dizendo, né, no versículo 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Deus gosta de receber esse tipo de oração. Mas considerando que interceder é orar por alguém, então talvez o aspecto mais difícil da intercessão seja aquele ensinado pelo Senhor Jesus no contexto do ensino de que devemos amar os nossos inimigos. Ai, meu Deus, como vamos interceder também pelos nossos inimigos? Nesse ponto, o ensino de Jesus é bem claro. Eu, porém, vos digo, lá em Mateus 5,44, Jesus dizendo,
Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Também é importante observar que nem sempre Deus responde a uma intercessão da maneira como esperamos, porque Deus é soberano, né? Ele não vai responder à nossa oração do jeito que a gente quer, mas do jeito da sua vontade. O patriarca Abraão, por exemplo, ele intercedeu pela cidade de Sodoma, sem o sucesso pretendido por ele, lá em Gênesis 18, de 23 a 30. Então, entendemos que a intercessão do povo de Deus tem um papel importante na forma com que Deus cumpre os seus decretos eternos. Mas isso ocorre de um modo em que nem a intercessão perde o seu significado e muito menos a vontade de Deus deixa de ser soberana. Queridos, já que entendemos a importância da intercessão, como nós devemos, então, interceder uns pelos outros? Você que já tem uma caminhada cristã de muitos anos, provavelmente você já desenvolveu o hábito de interceder, né? Eu tenho um hábito que eu considero muito bom. Eu tenho um caderninho, uma agenda de oração, né? Um caderninho onde eu anoto os pedidos que as pessoas me fazem. E meu maior prazer é colocar ali a data da resposta que Deus deu àquela oração. Nem sempre uma resposta favorável a mim, ao meu pedido ou ao pedido da pessoa, mas a melhor resposta, com certeza, da parte de Deus. Mas quando você tem anotações, aquilo fica mais vívido na sua memória e você se lembra de estar sempre orando pelos pedidos ali contidos. Você pode fazer também a sua agenda de oração virtual aí pelo seu celular, mas eu ainda faço a moda antiga, eu gosto de ter meus caderninhos de oração para anotar ali, né, uma intercessão feita de madrugada ou pedida em algum lugar, né, para que possa estar intercedendo por aquela pessoa. Como devemos interceder pelos outros? A Bíblia Sagrada nos ensina como nós devemos fazer isso. E eu li esse texto no início do nosso estudo, na Nova Versão Internacional, e eu vou repetir esse trecho de Efésios 3, de 14 a 21, na Nova Tradução na linguagem de hoje, porque ele é tão precioso, quanto mais explícito, melhor para nós. Por isso, por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Ah, que texto precioso, que texto maravilhoso, que prazer eu sinto de repeti-lo. Nesse sentido, Paulo ora para que os cristãos sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo e que o coração dos crentes seja, pela fé, uma habitação confortável para Cristo. Olha que interessante. Assim eles podem conhecer perfeitamente, né, o amor de Cristo que excede todo entendimento e ser tomado de toda a plenitude de Deus. Por fim, o apóstolo conclui sua intercessão pelos Efésios, testificando que a ação do poder de Deus na vida do cristão é ilimitada e está além da compreensão humana. Disso nós somos testemunhas, né? De que Deus age nas nossas vidas de uma maneira maravilhosa que muitas vezes a gente nem compreende, né? Haja visto aí o que nós contamos a respeito da libertação de Pedro, né? Na prisão, de uma forma tremenda, extraordinária, sobrenatural. A intercessora Margarete Cândido, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, Rio de Janeiro,
deixou algumas dicas para quem quer ser um intercessor e eu achei muito interessante e trago para vocês. Primeiramente, leia a Bíblia. Diz ela, costumo dizer que não é possível orar sem ter conhecimento dos ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Crente que ora, mas não lê a Bíblia, não é aluno da escola dominical e muito menos vai ao culto do ensino da palavra de Deus, certamente será um crente raquítico e a sua oração não terá base bíblica. Vai pedir e não vai receber porque vai pedir mal. Eu achei tão interessante essa primeira indicação da Margarete. Por quê? Porque realmente há toda uma estrutura, há todo um conhecimento da palavra de Deus que nós precisamos ter para chegarmos diante do trono de Deus em oração. A segunda dica é insista. Iniciar uma vida de oração é difícil. Criar uma rotina de oração na agitação dos nossos dias parece até desnecessário. A maioria das pessoas não oram antes de tomar uma decisão, não agradecem por mais um dia, somente lembram da oração quando algo de errado acontece ou faz dela somente uma carta cheia de pedidos. Olha, irmãos, insistir na oração é realmente desenvolver uma vida de oração. Não deixar para orar apenas nos momentos de necessidade, né? É estar sempre diante de Deus, criando aquela intimidade com o Senhor, agradecendo por tudo. Eu tenho um exemplo da minha família tão lindo, que é do meu avô materno, o vô Altamiro. Meu avô costumava orar até antes mesmo de comer uma fruta da fruteira, uma banana, que ele pegasse, ele orava, ele agradecia a Deus por aquela fruta. Então ele vivia em permanente oração, né, na sua vida diária. E é esse exemplo que eu quero seguir, né, de insistência na vida da oração. Então, primeiro, conheça a palavra. Segundo, insista, não desista. É algo a ser praticado dia a dia até se tornar para nós um costume do qual nós não vamos abrir mão nunca. E por último, ela diz, crie o saudável hábito de orar, separe momentos preciosos com o Senhor. Será como praticar exercícios. No início é difícil, mas depois que se cria o hábito, é impossível ficar sem orar. Finaliza Margarete. Ontem eu estava sendo apresentada a um vídeo do Dr. Drauzio Varela, dizendo que ele passou a fazer corrida já na idade bem avançada, ele está atualmente com 80 anos, e ele começou a correr, e ele dizendo que nunca, nem um dia ele se levantou morrendo de vontade de correr, de fazer exercício físico, mas que cada vez que ele volta de uma corrida, ele volta se sentindo vitorioso, se sentindo bem melhor em todos os aspectos da sua vida. A oração é um exercício na vida espiritual também. Você, para orar, para ter uma vida de oração diária, é preciso exercitar. E às vezes o exercício na hora, ele te dá preguiça, ele te dá desânimo de fazer, mas com o tempo você vai se habituar tanto que você não vai passar sem, é impossível, né, ficar sem orar. Orar é um exercício, orar é respirar. Ninguém vive uma vida espiritual sem respirar, que é orar. Então, que Deus nos esteja estimulando a uma vida de intercessão. Como eu disse, Cristo é relatado no Novo Testamento como o nosso intercessor supremo. E por causa disso, toda oração cristã se torna intercessão, já que é oferecida a Deus através de Jesus Cristo. Jesus acabou com a distância que existia entre nós e Deus quando ele morreu na cruz. Ele foi o mais importante intercessor, e aqui a palavra de Deus diz mediador que já existiu. Por causa disso, nós podemos agora interceder em oração a favor de outros cristãos ou pelos perdidos, pedindo a Deus que lhes conceda arrependimento de acordo com a sua vontade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Está em 1 Timóteo 2,5. E eu também gostaria de citar uma ilustração saída recentemente no Cenáculo, uma reflexão em que um homem diz que quando ele achava uma moedinha no chão, na rua, ele simplesmente pegava aquela moedinha ou deixava para lá se o valor fosse muito baixo. Mas que desde que ele leu a parábola da moeda perdida e do valor que aquela mulher deu
quando encontrou aquela moedinha perdida, ele pega aquela moeda e guarda, e quando olha para aquela moeda, ele ora em favor de quem perdeu a moeda. Eu achei tão interessante. Ele ora em favor de quem perdeu a moeda. Se a pessoa já conhece Jesus, que seja ainda mais abençoada. Se ainda não conhece, que venha conhecer. Então, são pequenas coisas que podem nos estimular a interceder pelas pessoas. Eu, por exemplo, quando vejo passar uma ambulância, né, com aquela triste sirene de emergência, eu sempre oro para Deus abençoar quem está dentro daquele carro. Né, o que está acontecendo ali, os profissionais, a pessoa que está ali sendo levada às pressas. Que Deus abençoe quem está ali dentro daquele carro, né, que eu nem conheço, mas que pode muito bem ser alguém meu conhecido. Mas, então assim, nós devemos aproveitar as mínimas e as máximas situações para orarmos em favor uns dos outros. E por fim, queridos, eu gostaria de concluir citando 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Atualizando aqui, né, contextualizando, por todas as pessoas. Nós estamos cercados por um mundo necessitado. Há necessidades espirituais, há necessidades emocionais, há necessidades físicas e muitas outras. Porém, conhecemos que não temos condição, meios de atender a todas essas necessidades das pessoas que nos rodeiam, mas nós conhecemos quem tem. E na oração, nós somos chamados para ir a Deus em favor daqueles que nos rodeiam. Somos chamados para ser intercessores. É um poderoso ministério orar pelos outros. E uma bênção impressionante ver Deus trabalhando em suas vidas. Creio que Deus está chamando a igreja hoje a um novo nível de intercessão. Irmãos, como faltam intercessores, intercessoras. Como falta. Muitas vezes você vai se sentir sem palavras diante de Deus. Mas você pode dizer para Deus, Deus, eu realmente nem sei como orar por essa situação, nem sei como orar por essa pessoa. Mas o Senhor sabe o que ela está precisando, o Senhor sabe como responder. E muitas vezes nós temos alguns pedidos que levam anos para serem respondidos e quase que a gente desiste, né, de continuar orando. Mas nunca desanimemos, né? Nunca deixemos para lá, mas coloquemos diante de Deus, com perseverança, os nossos pedidos de oração. Não há nada mais poderoso no reino de Deus do que a oração intercessória. Deus está chamando o seu povo para orar. Todos os cristãos são exortados a orar uns pelos outros. Muitas vezes a gente fala, fulano tem o dom da intercessão. Todos os cristãos têm o dom da intercessão, alguns com mais intensidade, com mais zelo e dedicação, mas todos têm o dom e o dever de estarmos orando uns pelos outros. A Bíblia deixa bem claro que nós todos somos chamados para ser intercessores. Quando Jesus diz lá que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, ele diz também nesse contexto da intercessão. Faltam pessoas para interceder a Deus por outras. Todos os cristãos têm o Espírito Santo em seus corações. E da mesma forma como o Espírito intercede por nós, de acordo com a vontade de Deus, segundo Romanos 8, 26, 27, nós devemos interceder uns pelos outros. Aqueles que eu amo, aqueles com quem eu me preocupo e também aqueles que eu não gosto, aqueles com que eu não me dou bem, aqueles que me magoaram, que me maltrataram, que me perseguiram. Por todos. Por nossas autoridades do país, por nossas autoridades da igreja, que Deus possa estar levantando em nós esse desejo de sermos intercessores. Queridos, durante esse mês de junho nós vamos estudar sobre a oração. A vida de oração precisa de ser revitalizada. O culto de oração precisa de revitalização dentro das nossas igrejas. Vocês podem ver que é um dos cultos menos frequentados nas igrejas, os cultos de oração. E é o mais necessário, aparentemente, né? Então, que Deus possa estar levantando
durante esse estudo, ou através desse estudo, o desejo de sermos intercessores por nossos queridos e as pessoas que precisam das nossas orações. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, e na próxima semana, se Deus quiser, nós teremos um novo vídeo de estudo bíblico. Amém e amém.